Pode iniciar, Ana. Obrigada. Então, bom dia a todos. Hoje vamos falar sobre a questão das desigualdades. Temos connosco dois oradores a quem agradecemos muito terem aceito o nosso convite. Vou começar por apresentar a doutora Rita Liotte. É a diretora executiva da Plataforma Portuguesa de Organizações Não Governamentais para o Desenvolvimento. É mestre em Estudos do Desenvolvimento, com formação pós-graduada também em Economia Social e Solidária e licenciada em Relações Internacionais. Tem trabalhado e assumido a responsabilidade por vários projetos de cooperação para o desenvolvimento com Angola, com Cabo Verde e com Guiné-Bissau. Exerce voluntariado desde os 17 anos de idade, no apoio a populações vulneráveis, na área da promoção dos direitos humanos, tendo sido gestora de programas da Confederação Portuguesa para o voluntariado entre 2014 e 2017. Portanto, muito obrigada, doutora Rita, por ter aceito o nosso desafio. Temos também connosco o professor doutor Renato Carmo. O professor Renato Carmo é doutorado em Sociologia, professor auxiliar no Instituto Universitário de Lisboa, o ISCTE, é coordenador científico do Centro de Investigação Colabore e subdiretor do Centro de Investigação e Estudos de Sociologia. É autor de inúmeros artigos e livros na área das desigualdades sociais, na área das políticas públicas e também na área da mobilidade e do capital social. Tem recebido também vários prémios científicos, precisamente por todo o seu trabalho de investigação e pelas publicações nesta área, e preside neste momento, diretor do Centro do Observatório das Desigualdades. Meu Deus, com um currículo tão extenso, professor Renato. É melhor, sim. Muito obrigada pela sua presença e também agradecer-vos a ambos, não só a presença, mas também o nosso reconhecimento por todo o trabalho que têm desenvolvido nesta área. Vou então dar a palavra, em primeiro lugar, ao professor Renato Carmo. Pode partilhar a sua tela. Dizer-vos que depois das intervenções teremos um espaço para questões e poderemos então depois discutir com os nossos preletores também as suas intervenções. Ok, então bom dia, agradeço bastante o convite e estou aqui com muito gosto. Eu, enfim, vou aqui fazer a minha apresentação a partir de tendo como base um estudo que foi realizado no âmbito do Colabore, que é um laboratório colaborativo, não é um centro de investigação, é um laboratório colaborativo que foi criado recentemente nesta nova figura que existe do laboratório colaborativo e, portanto, ele tem pouco mais de 2 anos. Foi um dos que foi aprovado, enfim, na área das ciências sociais apenas 2 foram aprovados, este foi um deles, e este laboratório está a desenvolver atividade científica, mas não só. Os laboratórios colaborativos não são centros de investigação, aqui a diferença, uma das diferenças fundamentais é que são estruturas, enfim, que têm que constituir na sua formação parceiros do setor empresarial, da economia solidária e por aí adiante, que é o nosso caso. E, portanto, nós temos um conjunto de parceiros de peso do mundo empresarial, a Sonai, a Mota-Engil, os Cafés Delta, também parceiros ligados ao terceiro setor, como a CNIS e a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. E temos uma ligação também com o GEP do Ministério do Trabalho. E, portanto, enfim, nós
O ISCTE é um dos parceiros da parte da academia, portanto, são 3 instituições académicas que constituíram e que fundaram este observatório, desculpem, este laboratório, e portanto é o ISCTE, em que eu estou em representação conjuntamente com o Pedro Adão e Silva, e o SES de Coimbra, o Centro de Estudos Sociais, e também o IDF da Universidade de Direito. O coordenador do laboratório é o professor Manuel Carvalho da Silva, bastante conhecido, enfim, para além da obra científica, tem também, sobretudo, uma grande trajetória que toda a gente conhece por estas áreas, enfim, foi secretário-geral da CGTP durante muito tempo. Bom, eu vou apresentar este último trabalho. Nós fizemos, durante o período do confinamento, 2 trabalhos com o mesmo título, o subtítulo depois variou, não é? Esta ideia, portanto, o título é o Trabalho e Desigualdades no Grande Confinamento, sem um primeiro estudo, portanto, no início, em abril, penso eu, e depois saiu este outro estudo já em junho, que tem várias fontes, em que nós fizemos, no fundo, um ponto de situação de algumas dimensões de desigualdade que se estavam a aprofundar durante aquele período e que continuam, num certo sentido, não é? E recorremos a várias fontes de informação, quer fontes de informação estatística existente, quer também fontes de sondagens, nomeadamente o ISCTE também tem outro projeto que eu não estou diretamente envolvido nisso, aí está o professor Pedro Adão e Silva, das sondagens juntamente com o ICS, e na sequência também desse projeto, na altura do confinamento, foram aplicados 2 inquéritos não representativos à população para levantar um conjunto de informação sobre como as pessoas estavam, enfim, a enfrentar o confinamento. E eu vou apresentar alguns destes estudos também como um pretexto para irmos falando um pouco na questão das desigualdades. Portanto, eu vou centrar muito a minha apresentação neste período mais recente, também penso que é isso que foi solicitado. Eu vou também, qual é a vantagem disto? É porque nós fizemos infografia a partir do estudo que facilita a apresentação, embora alguns destes dados já estejam desatualizados, como é o caso, enfim, desatualizados porque não se referem ao último mês, mas as tendências estão aqui identificadas, mantêm-se. Um dos impactos mais imediatos da pandemia e depois do respectivo confinamento foi o aumento do desemprego. E como podem verificar, o que temos aqui é uma trajetória do desemprego registado. Chama a atenção que o que estamos ainda a trabalhar é desemprego registado, significa desemprego que resulta da inscrição que as pessoas fazem nos centros de emprego, portanto, são pessoas que se inscrevem nos centros de emprego, o que é diferente do desemprego estimado, que é calculado pelo INE e que, a partir do qual depois é calculada a taxa habitual de desemprego. Nós ainda não temos informação sobre isso, sobretudo para este período, mas estamos, enfim, agora o segundo trimestre acabou e, portanto, imagino que brevemente vamos ter informação sobre o desemprego estimado. Mas só tendo em conta o desemprego registado, nós de facto verificamos uma inversão de uma trajetória que vinha decrescendo brutal, não é? E, portanto, ou seja, entre fevereiro e abril o desemprego aumentou 24%, e ele reforçou-se ainda em maio para algumas áreas. Como digo, os números estão atualizados, eu não vou estar aqui a focar os números, mas ele incidiu muito em alguns setores, nomeadamente no setor do turismo, designadamente alojamento, restauração e similares, que foi um setor que de um momento para o outro parou e que provocou muito desemprego. Já irei falar um pouco sobre isso, mas também afetou muitas áreas da indústria transformadora. E, portanto, muitas vezes foca-se sobretudo na questão do turismo, mas negligencia-se ou não se dá tanta importância
o facto do desemprego também estar a ocorrer em zonas industriais, e portanto ele não é exclusivo do setor terciário, nomeadamente aqui também aquilo que designamos que é designado como atividades administrativas e de serviço de apoio. No primeiro embate, o desemprego afetou um pouco mais os homens que as mulheres, embora os dados mais recentes, nomeadamente as que saíram em junho, verifica-se uma inversão desta tendência e, portanto, e nesse sentido está a afetar tanto homens como mulheres. Curiosamente, está a afetar um pouco mais as qualificações intermédias. Bom, do ponto de vista territorial, de facto, o impacto no Algarve tem sido brutal e isso continua. E é algo que merece de facto muita preocupação e em parte isso tem a ver também com a excessiva dependência que esta região tem do setor do turismo. Como sabem, foram acionadas um conjunto de políticas para conter o impacto da pandemia e uma delas foi precisamente o layoff simplificado. Estes números também estão desatualizados, o que interessa aqui também percebemos a evolução brutal, não é? Do layoff, que era algo que era relativamente residual, mesmo em março, e que dispara, de facto, envolvendo um conjunto muito considerável de empresas e de trabalhadores, ultrapassando largamente 1 milhão de trabalhadores, que de facto foi uma resposta necessária, uma resposta que significa um grande esforço, está a significar um grande esforço financeiro, mas que teve e está a ter uma importância muito decisiva na contenção da crise. Portanto, ou seja, os números de desemprego seriam muito mais elevados se esta medida não fosse acionada, esta e outras que entretanto foram acionadas, não vou falar um pouco disso, não tenho muito tempo, mas já agora, só para terem também esta ideia, as empresas, os setores onde o layoff foi mais expressivo foram setores que pararam completamente, não é? As atividades artísticas e de espetáculo, não envolve, em termos proporcionais, claro, não é dos setores com mais pressão, mas o que é facto é que praticamente todos os profissionais deste setor pararam, não é? E com situações muito, muito complicadas em termos de precariedade e por aí adiante. E também o setor do alojamento e restauração. E a seguir a educação, curiosamente. E portanto são setores de uma forte incidência da precariedade, enfim, sobretudo os dois primeiros, e que no fundo tem muito a ver também com o tipo de desemprego que aconteceu. Nós num outro estudo chamámos este desemprego imediato, em que de um momento para o outro as pessoas caem no desemprego. Porque não estão, em grande medida, porque não estão devidamente protegidas, no sentido em que muitos deles estavam com situações contratuais a termo, alguns até com situações contratuais muito precárias e a outros até sem contrato e, portanto, com situações de trabalho informal que num estudo que estamos a desenvolver identificamos isso em algumas áreas, nomeadamente o turismo proliferou. Eu costumo sempre dar este exemplo, que é o mais elucidativo. Nós entrevistámos várias pessoas antes da pandemia, não é, que estavam a trabalhar, por exemplo, nos tuk-tuk, não é, aquilo que popularmente é designado os tuk-tuk, e enfim, os trabalhadores entrevistados, as pessoas que foram entrevistadas, nenhum deles tinha um contrato de trabalho e, portanto, uma situação hiper precária, portanto, trabalho informal, recebendo ao dia ou à tarefa, o que é, de facto, são situações muito precárias, o que significa que emprego desprotegido quase automaticamente passou para desemprego desprotegido. Isto gera problemas em termos de desigualdades e de prazos de aumento da pobreza, porque estamos a falar de pessoas que perdem pura e simplesmente rendimento de um momento para o outro. Às vezes podemos até quase falar de uma espécie de pobreza instantânea, não é? Porque não havendo poupanças ou estando a viver no limite, deixar de ter rendimento, por mais baixo que ele seja, é muito complicado. Isto está na base muito do desemprego que subiu neste período. É claro que, como volto a frisar, o desemprego registado pela sua natureza também esconde este tipo de desemprego, porque muitas destas pessoas não se inscrevem nos centros de emprego precisamente porque depois também não vão, pelo facto da sua situação contratual ser muito instável, muito precária, ou por simplesmente não terem qualquer tipo de vínculo, não podem acionar os apoios habituais, nomeadamente o subsídio de desemprego, e é por isso que muitas vezes nem se inscrevem nos centros de emprego.
Pronto. Já agora, outra dimensão que também quero aqui frisar é, durante o confinamento nós percebemos claramente que se geraram múltiplas desigualdades, eu não vou falar de todas, não é? Foi uma experiência muito dolorosa, muito brutal para todos nós, mas que afetou mais uns do que outros, não é? Eu acho que já está demasiadamente comprovado e demonstrado que este vírus não é nada democrático, não é? Porque foi um mito que surgiu no início, que afetava todos da mesma forma, independentemente da classe social, do género, da origem social e por aí adiante, mas não é verdade. E, portanto, o que nós verificamos é que mais um conjunto de pessoas que tiveram mais capacidade de se proteger, desde logo a maior capacidade de transitarem para o teletrabalho. Estamos a falar sobretudo das populações mais qualificadas, não é? Dos mercados mais qualificados. E também perceber que as perdas de rendimento afetaram fundamentalmente, ou mais, as pessoas com qualificações mais baixas. Portanto, o que diz este gráfico aqui é que, se repararem, quando cruzamos a situação na altura de estar a trabalhar em teletrabalho ou estar a trabalhar presencialmente ou numa situação de layoff com a instrução, nomeadamente ensino superior, verificamos que grande maioria das pessoas estavam em teletrabalho total ou parcial, 55% eram do ensino superior. O inverso acontece quem estava a trabalhar, que estava mesmo no local de trabalho. Entre 58% destas pessoas tinham ensino secundário ou inferior. E mesmo relativamente ao layoff. E aqui a questão do rendimento, portanto, que afeta as pessoas com a escolaridade mais baixa e também os mais jovens. Isto tem a ver, em grande medida, também com a questão da precariedade. É conhecida, a precariedade, enfim, não é exclusivo da população mais jovem, da população trabalhadora mais jovem, mas incide mais, não é? Há uma maior percentagem de população trabalhadora jovem em situação precária, ou seja, quando falo aqui em situação precária, estou a falar de vínculos não permanentes, pessoas que não estão em contratos permanentes. E isso é um problema, não é? Até 35 anos verificámos essa questão. Isto é algo que foi identificado também por outras organizações, nomeadamente a OIT, que chamou a atenção para isto. E é algo muito preocupante, embora também, como digo, não são os únicos, não é o único grupo que sofreu, enfim, um conjunto de perdas, mas é muito preocupante. Estamos a falar com uma geração de até 35 anos, que é uma geração que, em grande medida, já tinha sofrido os impactos da crise anterior, nomeadamente que estava a sair do ensino ao superior intermédio, e que, ao ingressar no mercado de trabalho em 2013, 14, e que 12, 13, 14, e que sofre de facto esse impacto da crise, e que enfim, pouco tempo depois está a sofrer novamente esse impacto. E isso é terrível, como é óbvio, estamos a falar das gerações mais jovens, estamos a falar do futuro do país, e é algo que merece bastante preocupação. Depois fizemos também, enfim, aqui algumas análises sobre a questão do teletrabalho. O que nós verificamos é que enfim, a situação do confinamento, ela gerou múltiplas desigualdades, por um lado, mas também, enfim, gerou outras situações, e é importante olhar, por exemplo, para o teletrabalho de uma forma que, eu costumo dizer assim, que nem mitifica o teletrabalho, como se pretende uma espécie de novo normal que substitui harmoniosamente os procedimentos habituais de trabalho e as formas habituais de trabalho, nomeadamente presenciais, mas também não diabolizar o teletrabalho como sendo algo que vai gerar, sobretudo, problemas e que não tem nada de positivo. E, como em tudo, aqui de facto estamos a falar de... Sim? Estamos a falar de um fenómeno que tem que ser devidamente regulado, isso sem sombra de dúvida, porque ele pode dar asa a fortes abusos, porque individualiza muito a relação do trabalhador com a entidade patronal e por aí adiante. E isso é um facto, que pode também gerar formas de controle no trabalho, controle social, que não são devidamente reguladas, isso é um facto, mas também é uma experiência
que pode ter as suas vantagens, sobretudo em articulação com o trabalho presencial. E então, isso, curiosamente, foi isso que nós encontramos, não é? Encontramos aqui neste gráfico pessoas que se sentiam mais ou menos satisfeitas com o teletrabalho, mesmo em período de confinamento, portanto, ou seja, numa situação difícil, indiferente, e outras pessoas que se sentiam mais insatisfeitas. Devo também dizer, eu não vou ter para isso, porque, enfim, como estamos a falar de desigualdades, isto vai se desdobrando. Também foi notório que que a situação do confinamento ela aprofundou as desigualdades de género, não é? Nomeadamente, enfim, as desigualdades perante o trabalho doméstico, perante as tarefas domésticas, eram bastante profundas, ou ainda continuavam a persistir e persistem na sociedade portuguesa e noutras. Com o confinamento elas tornaram-se ainda mais expressivas, e isso foi claro. Nós verificamos que as mulheres reportavam mais uma dificuldade de gestão do tempo, de articulação de diferentes atividades no período de confinamento, e portanto maior dificuldade em poder gerir a sua situação, portanto a sua atividade profissional, com a telescola, com enfim, todo o tipo de tarefas domésticas. Isso foi bastante complicado e bastante expressivo. Nós fizemos depois uma análise qualitativa relativamente ao teletrabalho, e tentamos aqui identificar polarizações. Identificámos 3 dimensões: a dimensão espacial, relacional e temporal, e a partir dela percebermos que em cada uma delas identifica-se, enfim, só para simplificar, aspectos positivos e aspectos negativos. Desde logo, e isto não tem sido suficientemente realçado, isto foi a partir de as perguntas abertas, portanto havia um conjunto de perguntas abertas a que os estudadores podiam escrever, portanto é que fizemos aqui uma análise de conteúdo relativamente simples, mas que permitiu chegar a este modelo, e eu acho que ele tem consistência, porque depois, comparando com os dados quantitativos, nós percebemos que há ali uma relação. Desde logo esta ideia de uma valorização do teletrabalho. É claro que já estamos a falar de um conjunto de pessoas com algum privilégio, como vimos, conseguiram fazer essa transição para o teletrabalho sem grandes problemas do ponto de vista logístico, e é importante que se diga isso. Mas que é a ideia de poupar tempo nas deslocações urbanas e pendulares. E isso foi muito valorizado por muitas pessoas, nomeadamente mulheres. Nós sabemos de outros inquéritos que são as mulheres que mais utilizam o transporte público, mais têm percursos mais fragmentados ou dispersos, por exemplo, nas áreas metropolitanas, e mais tempo gastam na mobilidade urbana. E, portanto, esta ideia de ganhar tempo e também algum ganho financeiro, porque não tiveram que financiar os custos da mobilidade, é algo que foi muito valorizado. E também valorizado alguma ideia perante o teletrabalho, há um maior poderem ter. Algumas pessoas disseram que eram mais produtivas no sentido em que precisamente não gastavam este tempo nas mobilidades, não era tão desgastante e podiam precisamente mobilizar-se melhor para a atividade laboral. É claro que, enfim, o contraponto disto, e isto não é exclusivo, muitas pessoas referiram, isso foi crescente de um inquérito para o outro, a experiência árdua do teletrabalho, não é? Muitos, tem aqui algumas citações que podem ler, não vou agora ler, mas que falavam de um extremo cansaço, mal-estar físico, aumento de peso, e depois questões de ordem de saúde mental, ansiedade, desânimo, alguns sintomas depressivos. Isso foi muito saliente. Relativamente à dimensão relacional, aqui também encontramos aspectos muito negativos, mas também alguns aspectos positivos. Desde logo, em algumas famílias, curiosamente, esta ideia de que o tempo, claro, era duro, era difícil, mas ao mesmo tempo havia um tempo de qualidade, de proximidade com os filhos, nomeadamente, que não se tinha habitualmente. Peço desculpa. Eu vou acabar, vou ter que acabar, sim. E ao mesmo tempo, obviamente, nós temos depois aspectos mais negativos relativamente à conciliação entre a vida familiar e a vida profissional, depois também que tinha impactos nas relações entre família, e uma grande dificuldade, uma grande queixa, digamos assim, esta impossibilidade das relações presenciais, com trabalhos com colegas, de família e amigos. Finalmente, a dimensão temporal, e aqui já não dá para muito, mas percebemos também diferentes temporalidades
e que também remete para formas de desigualdade, surgiram, não é? Desde pessoas que consideravam que o teletrabalho é muito desgastante, portanto, esta ideia de estar sempre a trabalhar, portanto, maior produtividade sem interrupções ou reuniões e portanto, esta ideia de um tempo que é desgastante. Por outro lado, um tempo contínuo produtivo, esta ideia que, apesar de tudo, pessoas que salientaram que, já falei disso, tinham melhor controle sobre o tempo, e depois muitas pessoas, sobretudo aquelas que têm agregados familiares com filhos, queixarem-se muito do tempo fragmentado e produtivo e desgastante, muito disperso no conjunto de atividades. Pronto, só para finalizar, isto é, enfim, também muito ilustrativo, mas perceber que podia estar aqui, enfim, horas a falarmos de desigualdades e o impacto da pandemia, e nomeadamente do confinamento, mas perceber que, no fundo, múltiplas desigualdades se agravaram com a pandemia, e uma das conclusões que nós salientamos neste estudo e outros estudos é que aqueles que já estavam numa situação vulnerável, com a pandemia ficaram ainda pior, não é? Portanto, uma situação vulnerável anterior significa, com o impacto da pandemia, uma situação mais aprofundada de precariedade, de vulnerabilidade social. E, portanto, há aqui polarizações que se estão a intensificar, desde logo esta polarização entre pessoas com níveis qualificacionais e salariais mais elevados face a outras, pessoas que estão protegidas perante o trabalho, daquelas que não estão, e por aí adiante. Pronto, depois de remete para as perguntas, não, acho que já infelizmente ocupei o tempo demais, mas pronto, ficaria por aqui. Obrigado. Muito obrigado, professor Renato. Foi muitíssimo interessante, muitíssimo interessante. Já temos aqui alguns comentários aqui no bate-papo, mas vamos aguardar pelo final das intervenções. Pedi então à doutora Rita Liotte para iniciar a sua intervenção. Muito obrigada, professor Renato. Nada, obrigado. Muito bom dia a todos e a todas. Eu gostaria, antes de mais, de congratular o Instituto Politécnico de Setúbal pela iniciativa em torno dos ODS e da Agenda 2030 e agradecer novamente o convite na pessoa do Sr. Próprio Presidente do Politécnico, Dr. Carlos Mata. Este convite foi apresentado à Plataforma Portuguesa das ONGD, considerando o tema das desigualdades e do ODS, que é fundamental para a concretização transversal da Agenda 2030, tem na perspectiva da Plataforma Portuguesa das ONGD uma dimensão internacional muito importante, e era essa dimensão mais que eu trazia hoje, na medida em que se conhecem o setor do desenvolvimento e aquilo que é no fundo o que representamos aqui em Portugal, trata-se do trabalho de organizações não governamentais que incidem a sua ação em cooperação para o desenvolvimento, ação humanitária de emergência e educação para o desenvolvimento e a cidadania global. E esta pequena introdução é importante para também perceberem um bocadinho o que trago hoje. Antes de iniciar a minha intervenção, queria só partilhar convosco no chat. Eu tentei partilhar há pouco, fiz enter e sem querer partilhei antes de terminar o texto, peço desculpa, mas partilho agora, queria partilhar no chat uma intervenção do Secretário-Geral das Nações Unidas, António Guterres, no passado dia 18 de julho, relativa exatamente à questão das desigualdades, comemorando o aniversário de Nelson Mandela, em que António Guterres refere uma pandemia da desigualdade. Portanto, ele coloca a questão desta forma: a pandemia da desigualdade, cuja resposta deverá basear-se num contrato social para uma nova era. É assim que ele coloca a questão. Aconselho vivamente a lerem, é muito interessante, porque o Secretário-Geral das Nações Unidas toca os pontos, penso eu, essenciais, que são muitos, como todos sabemos, na área das desigualdades. Passo então a partilhar convosco a minha tela, para dar início então aqui, peço só desculpa por este tempo. Penso que veem, conseguem ver? Perfeitamente. Ótimo. Muito bem.
Então, eu queria falar um bocadinho sobre 4 pontos rapidamente, porque eu sei que estamos limitados pelo tempo. Uma contextualização muito geral sobre a situação das desigualdades atualmente, nada de novo, que vou partilhar convosco, mas só para contextualizar. Depois, a Plataforma Portuguesa das ONGD desenvolveu nos últimos 3 anos um projeto europeu na área da agenda, relativa à Agenda 2030 e aos ODS, no âmbito do qual foi realizado um estudo em Portugal e também depois a nível europeu, das desigualdades, denominado Desigualdades e Desenvolvimento, o contributo de Portugal para a concretização do ODS 10. E aqui são mencionadas não só a dimensão, o plano interno das desigualdades, mas para a perspectiva da plataforma é essencial depois também o plano externo. Depois, partilhar um pouco convosco como é que está a ser aplicado o princípio de não deixar ninguém para trás. No fundo, este princípio da Agenda 2030 é fundamental no que se refere às desigualdades e determinante que os Estados encontrem formas de medir a sua ação no que se refere a combater as desigualdades, porque é mesmo isso o princípio que está aqui subjacente. E depois, por último, rapidamente, o combate às desigualdades e a resposta à Covid no âmbito mais internacional. Então, como sabemos, atualmente a redução da pobreza extrema até ao início de 2020, não é? Tem contrastado com o aumento das desigualdades entre e dentro de países. Há uma concentração crescente a nível global da riqueza, sendo que 82% da riqueza gerada concentra-se em 1% mais rico da população mundial. Segundo este estudo que mencionei também, que é de 2018, portanto temos que ter isso em consideração, no entanto revela dados importantes, mais de 70% da população mundial tem rendimentos abaixo dos $10.000 ano e no fundo detém menos de 3% da riqueza mundial. Segundo este dado é muito recente, segundo o World Wealth Report 2020 da Capgemini, o nível de riqueza e o número de milionários aumentaram em 2019 em 9%. Isto é importante termos em conta esta situação para perceber também a importância de colmatarmos e respondermos às desigualdades. O ODS 17 reflete o reconhecimento que o crescimento não beneficiou a todos e todas de igual forma. E este reconhecimento é importante no que se refere, nomeadamente, para um certo questionamento que está associado ao trabalho em torno das desigualdades relativamente ao sistema político, económico ou financeiro que impera no mundo atual. Depois sabemos também que as desigualdades têm uma relação, no fundo, transversal e uma ligação a vários ODS diferentes. Aqui eu menciono nomeadamente o ODS 4, uma interligação com o ODS 4, o ODS 2, ODS 8, portanto, no fundo a concretização do ODS 10, de combate às desigualdades, depende do progresso noutros ODS, mas também de alterações profundas, como eu dizia, nos modelos económicos e de desenvolvimento que preconizamos. O ODS 10 de reduzir as desigualdades no interior dos países e entre países é demasiado abrangente e multidimensional e acontece uma certa dificuldade, uma discrepância entre aquilo que é o compromisso político e as condições de implementação das ações. Relativamente ao estudo que nós realizamos no âmbito do projeto que eu mencionei, é claro que o combate às desigualdades tem benefícios globais, tanto a nível das economias como de coesão social, também já foi mencionado, no ambiente e na estabilidade democrática, implicando políticas públicas na promoção do Estado Social. E aqui esta dimensão é bastante importante para a plataforma, quer seja no plano interno, que não é tanto a nossa área de trabalho, mas principalmente também no plano externo. Acreditamos profundamente que uma cooperação para o desenvolvimento e ação humanitária de emergência que incida num apoio direto e numa valorização e promoção de políticas públicas de promoção do Estado Social são fundamentais, nomeadamente, inclusivamente no contexto em que vivemos, não é? Em que, por causa da Covid, os países em desenvolvimento são muito mais atingidos do que os países ditos desenvolvidos. Um bocadinho como foi dito também anterior pelo professor Renato, não é? Não há aqui nenhuma democracia nesta situação. Depois, o combate às desigualdades implica uma mobilização do conjunto diversificado de atores. É importante perceber que o Estado é fundamental, mas também é importante o papel
papel do setor das ONGs, não é? Da sociedade civil, é importante o envolvimento dos privados, dos cidadãos e das cidadãs, e que o combate às desigualdades é indispensável se queremos realmente um desenvolvimento mais justo, inclusivo e sustentável para concretizar efetivamente o princípio que eu falei e que todos conhecem relacionado com a agenda de não deixar ninguém para trás. Relativamente às grandes conclusões deste estudo, portanto, no plano interno, as desigualdades estão presentes, como penso que também será do conhecimento geral, em torno de dois modelos, são as denominadas desigualdades verticais e as desigualdades horizontais. Portanto, as verticais relacionadas com a distribuição do rendimento, risco de pobreza, a questão do emprego e proteção social, também já foram bem mencionadas, e depois as desigualdades horizontais que se referem a desigualdades entre grupos sociais. E aqui a desigualdade entre homens e mulheres e outras desigualdades, nomeadamente relacionadas com etnias, com minorias, etc., também são determinantes e devem ser. É importante que conduza à eliminação de leis, políticas e práticas discriminatórias. No plano externo, o contributo de Portugal incide naquilo que é comumente denominado como ajuda pública ao desenvolvimento. Penso que eventualmente saberão bem do que estou a falar, mas se não depois também podemos aprofundar, mas o papel de Portugal entra no combate às desigualdades nos países em desenvolvimento através de um apoio e fluxos financeiros denominados de ajuda pública ao desenvolvimento. É no apoio também ao reforço da voz dos países em desenvolvimento nas instituições internacionais. Sabemos que uma das grandes fontes de desigualdade é a impossibilidade, a falta de voz de alguns países nas instâncias internacionais e a impossibilidade de, no fundo, condicionar ou, no fundo, influenciar para que os seus interesses também sejam defendidos. Depois há a necessidade de melhorar a coerência das políticas para o desenvolvimento. O que é que queremos dizer com isto? Ter a certeza que as políticas que são desenvolvidas pelos países denominados doadores, se quisermos colocar assim, não prejudicam aquilo que é a ajuda pública ao desenvolvimento e as políticas que são defendidas pelos países em desenvolvimento, que não contrariam, que não, no fundo vou utilizar uma expressão um bocadinho corriqueira, que é não damos com uma mão para tirar com a outra. E facilitar e gerir de forma adequada a mobilidade global das pessoas, e aqui tem a ver com a questão das migrações, que é determinante também nas desigualdades e é uma fonte de grande desigualdade para um grupo considerável da população a nível mundial. Depois, no plano interno, é importante termos noção, em geral, de que os indicadores da pobreza são ainda muito elevados, apesar de melhorias recentes, de que a desigualdade de rendimentos é um fator inibidor, obviamente, que a população mais afetada a nível nacional são crianças e idosos, que as disparidades territoriais são determinantes, portanto há ainda muita diferença entre o interior e o litoral, e que determinem muito depois também as possibilidades e as oportunidades das pessoas nos variados territórios. A educação é um fator determinante para que, mais uma vez, haja realmente igualdade de oportunidades para que as pessoas possam ultrapassar ciclos de pobreza e de exclusão. Isto em 2018, portanto, havia mais emprego, agora acabamos também e sabemos que o desemprego aumentou muito com a situação da Covid, mas a verdade é que havia mais emprego, mas era um emprego precário, portanto, revelando um grande aumento de precariedade. E depois a desigualdade entre homens e mulheres também já foi mencionada, que se estende aos vários setores da nossa sociedade. Em termos externos, a ajuda pública ao desenvolvimento não cumpre a nível internacional, tirando cerca de 4 países, não cumpre os compromissos internacionais dos países em termos da meta acordada internacionalmente no âmbito das Nações Unidas nos anos 70. Portanto, essa meta determinava que cada país contribuísse com 0,7% do seu rendimento nacional bruto para apoio ao desenvolvimento dos países em desenvolvimento. Portugal, neste momento, concentra-se em 0,16 e aí podem perceber a grande diferença entre a meta que Portugal reafirmou com a aprovação da Agenda de 2015 e a sua prática. Apesar disso, o contributo de Portugal para o desenvolvimento global é positivo, relativamente positivo. Nós estamos num índice estamos em 16º lugar de 40 países
no que se refere a um índice de análise do nosso contributo para o desenvolvimento, e Portugal é um país que é bastante conciliador e que no plano internacional, no plano multilateral, procura dar voz aos países mais pobres, digamos, aos países em desenvolvimento. Tem havido nos últimos anos uma perda de capacidade da parte do Estado português de atuação a nível da cooperação bilateral, isto é, de relação entre o Estado português e diretamente cada um dos Estados dos países parceiros da cooperação, muito por uma opção do Estado e neste caso principalmente do governo atual, que já vinha do passado recente, de apostar numa cooperação mais multilateral, isto é, através das organizações internacionais e das Nações Unidas, nomeadamente, e também na União Europeia. Portanto, existir um bocadinho de possibilidade de um trabalho mais bilateral concertado com os países. E depois, o combate às desigualdades entre homens e mulheres não está devidamente integrado na cooperação portuguesa. Foi feita uma análise, uma avaliação em 2018 que retrata exatamente que Portugal tem um grande trabalho a fazer, nomeadamente consultação também com aquilo que são as boas práticas, nomeadamente apresentadas pela OCDE, os marcadores relacionados com a igualdade de género, para trabalhar neste sentido. E depois a questão da coerência das políticas é incipiente, como eu já tinha mencionado. Agora queria partilhar rapidamente convosco como é que é atualmente aplicado o princípio de não deixar ninguém para trás. A plataforma portuguesa das ONGD é membro de uma estrutura europeia de plataformas e de redes internacionais na área também do desenvolvimento, que é a Concorde. A Concorde, o ano passado, apresentou o relatório que apresenta todos os anos de análise da ajuda pública ao desenvolvimento, mas neste ano integrou um capítulo muito interessante sobre como é que os países estavam ou não a responder ao compromisso de não deixar ninguém para trás, que tem a ver com a questão das desigualdades, e responder primeiro às pessoas e países que se encontram a maior situação de pobreza e desigualdade e marginalização. Na verdade, o que a Concorde constatou é que não existe uma abordagem, uma metodologia sistemática dos Estados-membros da União Europeia de medir os compromissos dos países, assumidos pelos países. Portanto, não tem uma forma, ainda a maior parte dos países não tem uma forma de medir a sua contribuição para este princípio de não deixar ninguém para trás. A Concorde apresenta também e reafirma a importância da ajuda pública ao desenvolvimento e menciona que o foco neste princípio implica, por parte dos países e dos Estados-membros, no caso da União Europeia, uma análise nacional em termos geográficos, de discriminação, de governação, de estatuto socioeconómico, risco de choques e fragilidade e, ainda mais importante, a interseccionalidade entre estes fatores para poder haver uma medição sistemática do contributo para a luta para o combate às desigualdades. E a Concorde, no fundo, refere que é importante compreender as múltiplas camadas que se sobrepõem de discriminação para poder lidar com a desigualdade. E nesse sentido, a Concorde e outras entidades recomendam as diretrizes que as Nações Unidas têm relativamente a esta questão da medição deste princípio, que está aqui neste link, eu depois vou partilhar no chat. Depois, para esta medição é muito complicada também, há dificuldades na obtenção de dados desagregados fidedignos, nomeadamente nos países em desenvolvimento. Portanto, há uma grande dificuldade em ter sistemas estatísticos que funcionem, que tenham uma desagregação, mesmo em Portugal existe, mas que tenham uma desagregação que importe e com o foco nas questões que têm a ver com as desigualdades. Depois, obviamente que a Concorde reafirma a importância de que a APD se concentre na redução da pobreza e da desigualdade e que se direcione, como eu também já mencionei, para aquilo que são os setores que têm a ver com o Estado Social e com os serviços que são a saúde pública, a educação, os sistemas de proteção social, a questão da agricultura em pequena escala, da água e do saneamento, o fortalecimento das instituições, que é muito importante, principalmente também nos países em desenvolvimento, e a criação este campo da tributação e da mobilização de recursos domésticos é também muito importante, portanto, a criação de sistemas tributários mais redistributivos e igualitários.
Para além destas recomendações das Nações Unidas, a sociedade civil tem tentado também encontrar formas de medir este princípio de não deixar ninguém para trás, e um dos índices que foi criado foi pelo ODI, Overseas Development Institute, que é um instituto muito importante para a nossa área, tem imensa investigação na área do desenvolvimento, e desenvolveu um índice que permite aplicar, e esse índice foi também utilizado aqui pelo relatório da Concorde, aplicar a ação dos Estados-membros no sentido de perceber o que é que compromissos estão realmente a conseguir e que esforços estão a fazer para a questão do combate às desigualdades. Depois, a nível da União Europeia, é importante garantir as metas acordadas internacionalmente em relação ao PDI, que eu já mencionei. Aqui, no caso do princípio não deixar ninguém para trás, estamos a olhar principalmente para os países, os denominados países menos avançados, PMAs, que são, no fundo, que têm há uma meta internacional, assim como para a ajuda pública ao desenvolvimento em geral, é a meta de 0,7% do rendimento nacional bruto. Para os países menos avançados, a meta é 0,15% a 0,20% desse rendimento nacional bruto, deve ser destinado a estes países, para a parte da inclusão social, desenvolvimento, para a questão dos marcadores de género, para potenciar a igualdade de género, e depois também para a questão dos objetivos climáticos. Partilhar ainda convosco o facto da Comissão Europeia estar a ponderar a criação de um marcador de igualdade, exatamente para perceber de que forma é que os Estados estão a conseguir responder a este princípio de não deixar ninguém para trás, através de um documento de trabalho que se denomina Addressing Inequality in Partner Countries, que foi um documento de trabalho técnico a nível da Comissão Europeia que é a base de trabalho neste momento. No fundo, em termos de conclusões relativamente a este princípio, é importante que a ajuda pública ao desenvolvimento se concentre na redução da pobreza e desigualdade, como eu já mencionei, nos setores que contribuem para reduzir as desigualdades, que também já mencionei, apoiar a mobilização de recursos domésticos, tem muito a ver com a questão da tributação e também evitar a fuga de capitais, apoiar os investimentos do setor privado, que o envolvimento do setor privado na ajuda pública ao desenvolvimento e na cooperação para o desenvolvimento é algo que está a ser muito trabalhado a nível internacional e que tanto a Concorde como a plataforma têm... Doutora Rita. Desculpa, estou quase a terminar. Tanto a plataforma como a Concorde têm essa preocupação, e a nível internacional há uma série de documentos e de matéria que, no fundo, tenta regular a intervenção do setor privado no desenvolvimento, exatamente porque é importante que se demonstre que o setor, quando participa no desenvolvimento, demonstra adicionalidade, isto é, que realmente acrescenta às necessidades de desenvolvimento e não que há aqui uma tentativa única, exclusiva de obtenção de lucro. E aqui também a questão da adesão, de que há um respeito pelos princípios internacionais dos direitos humanos, igualdade de género e normas ambientais. Então, se calhar eu vou deixar esta parte da desigualdade em resposta à Covid para as perguntas, se calhar, Ana Paula, porque também já foi um bocadinho abordado pelo professor Renato Carmo, portanto deixaria agora e agradecia mais uma vez a oportunidade. Muito obrigada pelas vossas intervenções, foram riquíssimas. Eu agora vou pedir então a quem está a assistir, portanto, ao nosso público, para fazer as questões, levantar algumas questões aqui aos nossos oradores. Vou pedir-vos para levantarem a vossa mão ou escreverem aqui a professora Ana Pessoa gostava de levantar uma questão, portanto já aqui inscritos. Se quiser, professora Ana Pessoa. Estava à procura do microfone, Paula, desculpe lá. Olá, bom dia. Bom dia. Mais uma vez a todos e a todas. Eu gostava de saudar, portanto, este e os outros webinars que têm sido feitos. Acho que há uma grande coerência entre aquilo que é o pensarmos e tirarmos um pouco do nosso trabalho para estar aqui. Portanto, gostaria muito de agradecer esta oportunidade que nos dão de assistir a este webinar e aos outros. Sobretudo porque, na verdade, apontam para a questão sobre a reflexão sobre os ODS, que é uma questão que poucas vezes vemos com calma discutida, apresentada. Portanto, neste momento, em relação às duas intervenções,
eu conheço ambos os oradores, enfim, daquilo, como dizia uma nossa colega para o Freitas do Amaral, do nosso sofá, ou seja, estou habituada a lê-los, a vê-los, a ver as intervenções que vão fazendo e, portanto, mais uma vez também os cumprimento. Não tenho, em relação a, tenho uma pergunta para cada um deles, eventualmente, não é? Portanto, vou começar primeiro pelo professor Renato Carmo. Eu não tenho Facebook, nem Instagram, nem nada dessas coisas, mas sigo quase, desculpa o adjetivo, o advérbio de modo religiosamente, e uso muito em aulas de História Contemporânea e dos Médias, História Contemporânea e Cidadania, Diversidade Cultural e pronto. Portanto, conheço dos livros que vai publicando, Desigualdades em Portugal, De Todos para Todos, etc. E identifico-me em muitos casos com a situação do ponto de vista teórico no qual se coloca, quer em relação às questões das desigualdades, quer em relação ao Estado Social, etc. Até agora, sobre a pandemia, ainda eu não conhecia nenhum destes dados que aqui nos foi apresentado, apenas tive a possibilidade de ler o Bernard-Henri Lévy, Este Vírus que nos endoidece, e a Donatella Di Cesare, O Vírus Soberano, não é assim? O Zizek ainda não li, a pandemia que abalou o mundo, gosto muito de ver nestas coisas, mas o meu problema não está aqui. Portanto, a questão que eu coloco é a seguinte, não sei se, e esta poderá ser eventualmente para ambos, não é? Não sei se o nosso problema, ao analisar um aspecto específico das situações em que estamos neste capitalismo, não é só estar a analisar o aspecto específico, eu sei que foi esse que foi pedido que nos trouxessem aqui, mas eu acho que aqui há um problema anterior, que é o problema do capitalismo, as crises do capitalismo e o trabalho, dentro das várias situações, não é? O trabalho, as questões de classe, as questões de género e as questões de etnia, porque acho que aqui foram todas muito abordadas também. Por exemplo, eu quando penso naquilo que é a abordagem destes temas com os nossos estudantes quando entram, os que entram agora, e mesmo os que já estão no nosso sistema, já são nativos digitais, portanto todos eles estão habituados a ver estas coisas nas redes, etc. Mas em relação, por exemplo, à história do trabalho, que é uma das coisas que foi aqui agora analisada, eles não entendem, e eu não sei se a maioria dos cidadãos entende também, qual foi a história do trabalho. O trabalho em si, porque, por exemplo, o professor Manuel Carvalho da Silva, como já referiu o professor Renato Carmo, tem estudos que eu acho que considero únicos em Portugal nessa área, não é assim? Mas a maior parte dos nossos estudantes não tem qualquer ideia, estão deslumbrados com os influenciers, não têm qualquer ideia da uberização do trabalho, das questões das reivindicações, da organização e, portanto, o problema já se punha antes, como se põe durante e como se vai colocar depois da pandemia. Não é assim? Por exemplo, a desigualdade no acesso, vou só um caso específico, ao ensino superior, já era antes. Por exemplo, nós podemos ver isso nos rankings que são feitos nas escolas. A questão dos exames, este ano, mais do que nunca, eu sou a favor da abolição completa dos exames no final do secundário, portanto, digo desde já aqui, mas este ano, não é por uma questão de moda, é por uma questão de reflexão, mas, por exemplo, este ano viu-se as desigualdades que tivemos nos exames. Por exemplo, as mulheres já ganhavam menos, sofreram mais impacto agora, como foi visto, toda a gente fala dos médicos e dos enfermeiros, mas ninguém fala das auxiliares dos hospitais. Não é assim? Portanto, há outras áreas onde também tivemos isto, não é? E são em maior número do que os médicos e enfermeiros. Por outro lado, a própria linguagem dos média nos leva a mostrar, por exemplo, que na Índia as pessoas que não se confinaram eram chicoteadas, não é? Mas ninguém nos explicou que, por exemplo, na Índia, enquanto que o Trump explica que a pandemia veio da China, na Índia culpam-se os muçulmanos por isso, não é? Portanto, e não estou a falar de questões nenhumas de religião, apenas de outras que temos e que sabemos que existem. Nesta questão da pandemia, por exemplo, também falámos do teletrabalho. O teletrabalho parece que é a panaceia para o futuro, o professor Renato Carmo já falou disso agora perfeitamente, portanto passa à frente, mas na verdade, na escola e no trabalho, nós vamos assistir à regressão de direitos, ao pagamento de custos, por exemplo. Ontem estive no exame com um nosso estudante que é funcionário da TAP e ele tem em casa o seu computador pago pela TAP, não é? Não sei se é pela TAP, se é pelos contribuintes, isso agora não me interessa, não é? Mas o que é certo é que cada um dos professores tem o seu material, portanto temos estas desigualdades, não estou a dizer que nós não ganhamos melhor, eventualmente, do que um auxiliar do hospital. Estou a dizer é que estas desigualdades são constantes e vão até por menores muito pequenos, não é assim? Em relação à escola e ao teletrabalho, portanto eu gostava que frisasse esta questão, na verdade, do teletrabalho, porque sei que fizeram isso no vosso estudo e mostrou, mas perceber até que ponto é que as pessoas entendem que isso será a panaceia para o futuro, não é assim? E se estamos todos cantando e rindo, como dizia a canção do outro tempo, para a entrada nesta uberização do trabalho, nas reivindicações, até porque, por exemplo, neste momento há uma crise enorme de aluguer de espaços de escritórios, porque na verdade já se percebeu que é melhor ficar em casa, pagarmos a luz, a internet, a água, etc. Pronto, esta era a questão então do teletrabalho.
Em relação à doutora Rita Leote, a minha questão é a seguinte, eu li, por exemplo, no Bernard Lévy, ele diz, falámos há bocado do contrato social, ele diz que, eu vou citar, na página 80, ele diz, o contrato social, com o contrato social que tínhamos até agora, não é? Perdes a vontade particular e ganhas a vontade geral. Com o atual contrato vital, dás a tua liberdade e eu dou-te a garantia antivírus. Portanto, esta é uma frase que eu acho que é interessante para... E por outro lado, por exemplo, a doutora Rita falou numa questão muito importante, que é não deixar ninguém para trás e a criação de marcador de igualdade, etc. Sobretudo para os países menos avançados. Ora, eu tenho muitas preocupações, quer dizer, não sei se são só de cidadã individual, mas tento discutir isso com os meus estudantes e gostava de vermos isso mais discutido. Em geral, se é, devemos usar a máscara ou não usar, ou a máscara no queixo, tem a mesma eficácia do que nada, etc. Mas a questão que me preocupa aqui é, em termos da União Europeia, e já não vou para os países menos avançados, considerando que na União Europeia há países avançados e menos avançados, mas, por exemplo, se a União Europeia não foi capaz de coordenar as políticas de acesso aos ventiladores, de partilha das vacinas, a questão das fronteiras, em que voltámos a regredir mais de 50 anos nesta questão das fronteiras, não é? Portanto, a questão, por exemplo, neste último fim de semana e ao longo deste tempo, da partilha dos fundos. Não sei se desculpa, se calhar à doutora Rita é uma pequena, não é provocação, mas é no sentido de uma partilha de reflexão, é como é que conseguimos não deixar ninguém para trás e criar esses marcadores de igualdade, quando na verdade não sei se essa será a maior preocupação, quer a nível geral, quer a nível circunstancial e particular deste momento da União Europeia ou de quem quer que seja. Peço desculpa pelo demasiado tempo que levei, mas o tema é sobretudo bastante interessante e portanto peço desculpa. Não sei, se calhar vou dar a oportunidade. Eu penso que se abrirem o bate-papo, temos aqui duas questões. Uma primeira do Tomás Seferino, uma primeira para o professor Renato Carmo e a segunda para a doutora Rita Leote. Leem no bate-papo ou preferem que o interveniente vos faça diretamente a questão? Eu compreendo a questão que me está dirigida. Eu penso que a minha é só uma, não é? É a professora Sandrina Moreira. Peço desculpa. Professora Sandrina Moreira, quer fazer pessoalmente as questões? Não consegue ligar o som e o vídeo. Pede desculpa. Só consegue mesmo escrever. Se não se importam, leem as questões. Tomás Seferino, está bem? A primeira para o professor Renato Carmo e a segunda para a doutora Rita Leote. Alguém tem mais alguma questão que queira fazer e encerrávamos agora este primeiro período de questões com 3 questões. Portanto, dou a oportunidade a mais alguém que quer neste momento levantar alguma questão. Eu queria ainda também. Posso? Muito obrigada, então. Sim, sim. Não, posso dizer a questão? Pode sim, Luísa, pode. Esteja à vontade. Sim, o que eu é referente à caracterização que fez o primeiro orador, que achei muito interessante, e pronto, sobre o vírus não ser democrático, e queria, pode-me ter falhado, mas também acho que foi muito importante o impacto nas economias paralelas, não é? Em tudo aquilo que tantas pessoas fazem e que não... e que também não, e que teve um impacto imenso, não é? Por exemplo, eu estou aqui ao nível micro, não é? Aqui no meu bairro, por exemplo, a cigana que anda aqui a vender as coisas, deixou de ter esse tipo de trabalho. Os colegas que eu tenho do primeiro ciclo que dão explicações deixaram de ter esse tipo de trabalho. E por isso, pronto, eu não sei muito de economia, não sei muito como é que são estas dinâmicas, mas gostava um bocadinho de ouvir, assim, sei lá, quais são, quanto dinheiro é que envolve, qual é o impacto, não é? Não sei se há dados sobre isto de todas estas atividades que no fim são da economia paralela, acho que é assim que se designa, e que foram muito reduzidas também, não é? Aqui nesta fase. Era sobre isso e dar os parabéns porque gostei imenso da apresentação. Muito obrigada. Mais alguém que queira levantar alguma questão?
Se não, eu tenho uma questão para os dois. Quando falamos, quando o professor Renato Carmo falou há pouco da questão do aumento significativo da desigualdade e da constatação clara da não democracia do vírus, na crise que vivenciámos até há bem pouco tempo e que ainda estávamos a recuperar dela, falou-se na falência do modelo neoliberal e na importância de retomarmos e valorizarmos o Estado Social. Neste momento, verificamos que em alguns países a tábua de salvação foi a existência do Estado Social. Noutros, verificou-se que essa ausência de Estado Social contribuiu para o agravamento da situação, precisamente dos mais pobres na situação epidémica. Qual é o vosso sentimento? Eu não diria, não vos pedia para serem feiticeiros, adivinhadores, mas como veem o futuro do Estado Social na sequência desta pandemia e nas respostas possíveis em termos de alterações nesta questão das desigualdades? E, portanto, dava-vos agora a palavra. Mantemos a mesma ordem? Ou... Peço desculpa, sim, professor. Ok. Bem, muito obrigado pelas questões. Eu diria que cada uma delas daria para estarmos aqui várias horas, não é? Porque são perguntas bastante interessantes, mas também põem vários dedos na ferida, não é? E remetem para dimensões estruturais, sistémicas, e que de facto muitas vezes não são discutidas e acabamos por estar a analisar dinâmicas, indicadores, mas depois esquecemos que há todo um conjunto de estruturas e da forma como as sociedades são organizadas, como a economia é organizada e como este capitalismo financeiro também está organizado, que é gerador de fortes desigualdades abissais, que enquanto não forem invertidas, enfim, podemos, enfim, agora falando assim muito sinteticamente, não é? Quando essas desigualdades estruturais, essas desigualdades terríveis que estão a acontecer a nível global, e também eu encontro um pouco das questões da doutora Sandrina, portanto, as questões mais globais, nós verificamos que o nível de desigualdade global é brutal. A concentração do rendimento e da riqueza estão em patamares inaceitáveis, que remetem para períodos, enfim, há um século atrás. E isso é um grande problema nas nossas sociedades, nas nossas economias, que tem a ver com a lógica deste capitalismo, que é um capitalismo que, no fundo, que está, enfim, não quer dizer que as versões anteriores não sejam também, mas de facto é que estamos a um nível de polarização neste momento abissal, não é? Não sei sequer como qualificá-lo. E isso, enquanto essas desigualdades se mantiverem e enquanto elas continuarem a aprofundar, há muito pouca margem para, no fundo, nós efetuarmos transformações também elas próprias profundas, não é? E isso é algo muito, muito complicado. E neste momento, uma das características que nós temos atualmente, face, por exemplo, à grande recessão anterior, a grande recessão e depois o período da austeridade, foi um período difícil, árduo, em que as desigualdades também aumentaram, o desemprego e por aí adiante, mas foi simultaneamente um período de forte mobilização e ação coletiva, de protesto. Isso já está muito estudado. Uma das excepcionalidades, há várias, desta crise que estamos a viver, é precisamente o facto, pelas suas características, desde logo a questão do confinamento, de limitar muito a ação coletiva, a mobilização e o protesto. E isto é terrível, não é? Porque, no fundo, significa que as vozes, não é? Das minorias, as vozes dos explorados, dos oprimidos, das pessoas que estão a sofrer, já de si
elas estão sempre em desvantagem no espaço público, no espaço de reivindicação e tudo mais. Atualmente isso ainda é pior, não é? Portanto, são vozes em surdina, são situações de uma invisibilidade extrema. E eu acho que é esse paradoxo que também estamos a ver atualmente. Por um lado, verificamos que o vírus ele não é nada democrático. No fundo, assim, costumo dizer que o vírus, o que está a fazer, brutalmente, é evidente, é sinalizar de forma brutal as grandes disparidades das sociedades, ou seja, as sociedades é que são desiguais, e o que o vírus está a fazer é desocultar isso, de uma forma extremamente brutal, como é evidente, mas é isso que está a acontecer neste momento, e verifica-se em todos os países, e em Portugal. Grande parte das vulnerabilidades do país, precariedade laboral, as desigualdades de género, as desigualdades étnico-raciais cruzadas com as desigualdades territoriais e desigualdades do acesso à habitação, ao rendimento e tudo isso, está a vir ao de cima. Está a vir ao de cima. Está a vir ao de cima nos indicadores, está a vir ao de cima, enfim, depois na relação também entre a crise sanitária e a crise socioeconómica, mas ao mesmo tempo essas situações continuam muito invisibilizadas no espaço público. Essas pessoas não têm voz, essas realidades são muito invisíveis porque é muito difícil captar neste momento a sua própria expressão. Mesmo ao nível do desemprego, nós refletimos um pouco sobre isso, a expressão do desemprego, que era muito visível na crise anterior, enfim, pelo facto das pessoas estarem presencialmente, por exemplo, nos centros de emprego, na segurança social e por aí diante, não é? E facilmente, por exemplo, um repórter entrevistava pessoas nessa situação, deslocando-se a esses sítios. Neste momento isso não existe, não é? São pessoas que estão invisíveis. Os procedimentos também, neste caso, de mediação com os serviços públicos, e era assim que tinha que ser, não havia outra alternativa, mas são muito mediatizados pela internet e pelo online e pelos procedimentos, enfim, virtuais. Isso, claro, foi a forma de responder, não havia outra, mas invisibiliza muito. E, portanto, eu estou muito cético relativamente ao que vai acontecer. Eu acho que a experiência do confinamento foi uma experiência brutal, mas temo que a sua memória se esvaneça muito brevemente. Por exemplo, eu acho que muitas pessoas partilharam isso, não é? O reconhecimento da importância do trabalho. E que o trabalho humano, não é? E que o trabalho humano é fundamental para a organização das economias e das sociedades. E que seria impensável, por exemplo, nós termos nas diferentes frentes, e aqui quando eu estou a falar de trabalho humano, não estou só a falar na frente da saúde, portanto, dos profissionais da saúde, e dos profissionais da saúde não estou só a falar, obviamente, dos médicos e enfermeiros, mas também muitas vezes esquece, é verdade, de falar dos empregados administrativos, das empregadas, aqui falo empregadas porque é largamente meio feminino e é um setor muito, enfim, muito vulnerável, das limpezas e por aí adiante, mas também enfim, noutros setores, mesmo no setor privado, o conjunto de serviços, nas infraestruturas, nos transportes, que foram essenciais para que o confinamento fosse possível. E alguns deles em situação de exposição muito clara ao vírus, não é? Portanto, têm riscos acrescidos. Não estamos a imaginar que muitos destes serviços fossem garantidos por máquinas, não é? Ou por algoritmos, não é? Não era possível. E eu acho que essa é uma das lições desta crise e deste confinamento. A importância e a centralidade do trabalho humano, a necessidade de valorizar o trabalho humano, perceber que este mito da substituição do trabalho humano pela tecnologia é de facto um mito e que ele deve ser devidamente ponderado e que o vírus também nesse sentido, o impacto da pandemia é uma lição, mas temo que essa lição, que vivemos todos coletivamente e em solidariedade, até do ponto de vista geracional, seja esquecido nos próximos meses. Não é? E voltemos a uma coisa muito estranha, que é um novo normal, que já não é bem o normal anterior,
mas que nesse novo normal as componentes mais negativas do normal anterior se mantenham. Eu temo muito isso. E para não falar, obviamente, enfim, de outras questões que não foram aqui levantadas, nomeadamente a forte pressão que já vinha atrás, que neste momento as próprias instituições públicas e as democracias estão sob forte pressão, e estamos a aproximar-nos de uma espécie de tempestade perfeita, com sinais muito preocupantes ao nível, por exemplo, da ascensão de partidos de extrema-direita, partidos com agendas racistas, xenófobas, com agendas de divisão e não entre pessoas e de incentivo ao ódio e não à solidariedade e por aí adiante. E isso está a acontecer em todos os países, incluindo em Portugal, e é uma situação bastante preocupante. Portanto, eu acho que as universidades têm o ensino superior, os institutos politécnicos, enfim, a educação de uma forma geral, mas acho que o ensino superior tem aqui também uma função importante e estes espaços de discussão são importantes. Eu acho que as instituições, não só de ensino superior, mas as instituições públicas são fundamentais. Nós percebemos isso durante o confinamento. O que é que seria o impacto da pandemia se não existisse um Estado social, se não tivéssemos um Serviço Nacional de Saúde e um Serviço de Educação Público, não é? Porque a resposta foi extraordinária, claro, com as suas deficiências, com as suas fragilidades, mas foi extraordinária. E isso é algo que deve ser não só preservado, mas aprofundado. Nós percebemos que neste momento as instituições públicas, o Estado Social, é um pilar da proteção social, é um pilar relativamente à coesão social, mas também é um pilar da democracia. E esta dimensão muitas vezes se esquece. É um pilar fundamental da democracia. E também eu temo que se esqueça isso brevemente, não é? Eu acho que face à crise anterior houve uma grande desvalorização sobre o setor público, uma grande pressão relativamente ao setor público, houve politicamente o setor público foi um alvo, não é? Por enquanto, neste momento ainda não é um alvo, porque de facto é reconhecido por a maior parte da população que foi fundamental. Mas eu temo mesmo aí, a prazo, isso poderá acontecer. E eu acho que as instituições públicas, nomeadamente as instituições de ensino superior, têm aqui uma grande importância. Também pensar o seu próprio modelo de organização, devo dizer. Acho que nós devíamos refletir muito sobre isso. As instituições estão, umas mais, outras menos, mas de uma forma geral deviam estar mais ligadas à sociedade. Deviam estar mais no terreno. E isso acontece por vários motivos, não vamos agora aqui falar, não é? Entre os quais também, porque isso não é devidamente valorizado na maneira como nos avaliam, por exemplo, não é? Mas isso tem que ser pensado. Nós temos, no fundo, as instituições são fundamentais, acho que as instituições superiores têm que pensar isso. Elas têm um papel fundamental e são pilares fundamentais, não só enfim, de uma sociedade coesa, mas também de uma sociedade democrática. E eu acho que, e neste momento, são, não se direi o último reduto, mas são um reduto muito importante e que deve ser valorizado por todos. E eu temo que isso também, mais tarde ou mais cedo, comece assim, se vai esvanecendo. Portanto, cabe a nós também, enfim, relembrarmos dentro do que for possível nas nossas esferas, também em função das nossas forças, mas de facto estamos a passar por momentos difíceis e de facto eu temo que o país vai viver momentos bastante complicados. Pronto, podia aqui continuar a falar, mas acho que já falei demais. Obrigado. Muito obrigado. Doutora Rita, vou-lhe dar a palavra e agradeço ao professor Carlos Mata estar-nos a deixar usufruir mais um bocadinho deste tempo tão interessante. Professora Rita, doutora Rita, faça favor. Sim, eu se calhar pegava imediatamente no que a professora Renato Carmo mencionou, também para tentar um bocadinho partilhar aquilo que é a nossa perspectiva relativamente a essa questão que foi colocada por Ana Pessoa, penso, em relação ao sistema e também pela Ana Paula, em relação à falência do modelo, do sistema, etc. Portanto, pegando também aqui na questão da democracia e do papel que os cidadãos e cidadãs e a sociedade civil organizada têm neste âmbito é fundamental.
E é importante termos noção, eu não mencionei isso, mas realmente é um fator determinante. A sociedade civil com a pandemia foi mais atacada e restringida do que alguma vez já tinha sido, não é? É importante que tenhamos noção disso. A plataforma portuguesa das ONGs faz parte de várias redes, uma delas sendo a Cívicos, que é uma rede de ativistas e de organizações a nível internacional da sociedade civil, que trabalha muito o campo do espaço de ação da sociedade civil, que nestes tempos de Covid sofreu grandes regressões. Portanto, já há um ano a Cívicos denunciava o facto de só em 4% de todos os países a nível mundial haver sociedade civil livre, só 4% a nível mundial. A verdade é que agora os ataques e as restrições são um pouco por todo o mundo e verificamos nós agora muito claramente nos últimos anos aqui na insuspeita Europa, não é? Com grande gravidade de perseguição e de a ativistas e a organizações internacionais, nomeadamente organizações até que trabalham para contrariar esta questão das desigualdades, nomeadamente das minorias, dos migrantes, etc. Portanto, esse é um dos grandes alvos, que tem a ver também um bocadinho com esta situação de desinformação e discurso de ódio que também alguém referia. Na nossa opinião, essa questão é determinante e a digitalização traz esse desafio de conseguirmos responder adequadamente como sociedade em Portugal e a nível internacional a esse facto que leva ainda mais a situações de aumento e ascensão, como também foi dito pelo professor Renato Carmo, de movimentos de extrema-direita, nacionalistas, portanto, e divisionistas a nível internacional. Portanto, estamos a ver isso muito, muito claramente. Nós, na sociedade civil, pelo menos na parte no setor do desenvolvimento, temos procurado questionar um bocadinho o sistema atual. Esta mudança, transformação sistémica, que também já foi mencionada, é algo que é caro para as organizações de desenvolvimento em particular, exatamente porque o sistema internacional também restringe muito aquilo que é o papel dos países ditos em desenvolvimento e que para nós é uma parte essencial do nosso trabalho, que se norteia muito também por princípios de solidariedade que estão muito questionados também, estão muito em causa hoje no mundo que vivemos. Portanto, a esse nível a sociedade civil tem um papel muito importante, e quando digo sociedade civil aqui estou a falar no âmbito da sociedade civil organizada, porque é essa que eu represento, não é, das organizações, mas também também podemos falar em geral da mobilização dos cidadãos e cidadãs, que neste momento tem sido espetacular, não é? Nós vemos por todo o mundo um aumento dos movimentos sociais, intervenção dos jovens, etc., que até que extravasa o âmbito institucionalizado das organizações, que é o nosso, não é? E que é relevante, muito relevante, e será provavelmente determinante para o futuro. E também essa questão também coloca aqui um desafio às organizações da sociedade civil para poderem conseguir trabalhar com os cidadãos mais proximamente. Relativamente ainda a essa questão, só também mencionar que eu concordo um bocadinho com o que o professor Renato Carmo referia relativamente à questão do trabalho, da valorização do trabalho humano, etc., da verificação da importância do Estado Social, e aqui o Estado Social, em muitos países em desenvolvimento, é um Estado Social, como sabemos, frágil. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que as populações afetadas pela Covid não têm, neste momento, qualquer apoio. Portanto, grande parte da população mundial não tem qualquer apoio. Se falarmos da Índia, se falarmos até de países que são mais próximos da realidade das associadas da plataforma, das ONGD, os países lusófonos, por exemplo, muitos deles têm muitas dificuldades de apoiar a sua população. E a Covid e o confinamento, em alguns contextos, é extremamente pernicioso. Portanto, é um desafio muito grande, porque podemos imaginar o que é que significa também para as pessoas, por exemplo, que vivem da economia informal, como também foi mencionado, a questão da economia paralela ou informal, não é? A economia informal, em muitos dos países em desenvolvimento, é no fundo a forma de sobrevivência das pessoas. Portanto, ficou completamente colocada em questão com o confinamento, com o modelo de confinamento utilizado no Ocidente, digamos, e transposto para alguns países. Portanto,
Nós na plataforma e a nível do nosso setor temos também alertado para essa questão, não é? A importação destes modelos pode não ser adequada. Mas apesar desta centralidade do trabalho humano e da importância do Estado Social, nós também alertamos, e é uma coisa que a nível do nosso setor estamos muito preocupados com a questão do papel que a digitalização pode ter em exponenciar as desigualdades existentes. Acho que temos que estar todos muito atentos. A OCDE recentemente lançou um estudo muito interessante com cenários mais relativos à sociedade civil, mas que é muito interessante porque efetivamente denuncia aquilo que é feito, por exemplo, por grandes empresas a nível de digitalização, que controlam, no fundo, todas as ferramentas que em geral nós utilizamos e a forma como esse controle controla as nossas vidas e o impacto que isso tem, nomeadamente então na sociedade civil, portanto, toda, como é que eu ia dizer, a mobilização da sociedade civil, que é feita, por exemplo, através das redes sociais, fica muito questionada se houver algoritmos que, no fundo, conseguem deturpar aquilo que é a ação. Pronto, e queria só acabar para não me estender, porque acho que já muito foi dito também pelo professor Renato, mas queria só responder à questão de Sandrina Moreira, relativamente ao Total Official Support for Sustainable Development. Isto é uma ferramenta, isto é uma questão muito técnica, obrigada pela pergunta, mas é uma questão muito técnica da área do desenvolvimento. Portanto, basicamente há uma nova ferramenta proposta no quadro da OCDE para a medição dos fluxos de apoio ao desenvolvimento sustentável, que, no fundo, na nossa perspectiva, enquanto agentes e representantes deste setor, vai pôr em causa e diluir o papel da ajuda pública ao desenvolvimento. Esta ferramenta, basicamente, tenta concentrar, tenta medir tudo o que são os fluxos que vêm do setor privado, dos diferentes estados, etc., sob todas as formas, dentro de no fundo, um instrumento de medição, mas que dilui a ajuda pública ao desenvolvimento na medida em que ela não fica autonomizada e já não responde necessariamente à meta acordada internacionalmente. E isso para nós é extremamente complicado. Portanto, nós fazemos parte também de redes que dialogam sobre esta questão com a OCDE, para tentar minimizar esta possibilidade, e para terminar, é importante que tenhamos todos consciência de que os países mais afetados, e que eu já falei, os países mais afetados pela Covid, os países mais afetados pelas desigualdades são os países denominados menos avançados. Estes países são os principais receptores da ajuda pública ao desenvolvimento e não será, na nossa perspectiva, não será através de um trabalho com as empresas, porque as empresas também só investem onde há risco menor, onde há menor risco, e não é nos países menos avançados e frágeis, não é em estados frágeis. Portanto, a ajuda pública ao desenvolvimento é determinante nestes países e se desaparecer é muito grave para grande parte da população a nível mundial. Pronto, eu se calhar não me estendia mais, estamos com o tempo apertado, e agradecia mais uma vez pelas perguntas muito pertinentes. Muito obrigada. Vou dar ainda a palavra à professora Cristina. A professora Cristina está por aí? Penso que ela queria intervir. Senhora. Olá, Cristina, muito obrigada. Olá, bom dia a todos e a todas. Obrigada eu. Parabéns, Carlos. Mais uma vez temos aqui um webinar fantástico. Eu queria só... É um comentário e são interrogações que me acompanham há muito tempo e que têm a ver com alguma coisa que o Renato Carmo há bocadinho referiu e que me é também muito querida, que é a questão da democracia. Ora bem, nós temos aqui democracia e capitalismo e eles têm de coabitar, mas sendo o capitalismo um dos pilares das desigualdades, ou pelo menos este capitalismo que a gente conhece, eu também não sei se há capitalismo bom, mas isso é outra conversa para outro webinar, que democracia é que queremos, que cidadãos é que pensam esta democracia. E sabemos, obviamente, que a educação pode muito, e eu sou uma devota da educação e do papel que a educação tem na transformação das sociedades, mas não pode ficar sozinha. E este não poder ficar sozinha tem a ver com aquilo que nós, no fundo, estabelecemos como prioridades, quais são as
enquanto Estado, e o Estado somos todos, não é só o Governo, que políticas sociais é que nós acarinhamos, defendemos, desenvolvemos, reforçamos por aí fora. E eu não posso deixar de pensar numa frase do Henrique Weil, que é um filósofo da educação, quando ele diz que as pessoas são pobres porque não conhecem os meios nem os recursos das sociedades modernas, industriais, racionais, ou seja, a sociedade em que a gente vive, mas, por outro lado, é porque são pobres que têm falta destes meios, portanto, e aqui é que entra a educação. E eu gostava muito que a gente conseguisse perceber como é que este triângulo, ou se calhar é um quadrado, não sei, ou é múltiplo, democracia, capitalismo, intervenção cidadã, participação, educação, como é que a gente articula isto tudo? Porque aquilo que esta crise fez foi o Renato há bocadinho dizia que o vírus não é democrático. Ele é democrático porque chega a toda a gente, mas isto é como na educação. O acesso à educação é democrático, está democratizado. O problema é o sucesso, que ainda não está democratizado. E isto, aplicado ao vírus, se calhar também serve, porque ele atinge toda a gente, mas uns safam-se melhor, e aqui é que entra a questão das desigualdades, e outros safam-se pior. E como é que fazemos isto? Como é que a gente consegue alargar esta discussão? As desigualdades tornaram-se mais visíveis, e aquilo que eu ia dizer há pouco é que digamos que a gente conseguiu com isto democratizar o conhecimento sobre as desigualdades que já existiam, mas que a gente ou não via, ou olhava para o lado, ou não queria ver, ou qualquer coisa deste género. E agora fomos todos obrigados a pensar outra vez naquilo que está à frente dos nossos olhos. É assim um comentário com um misto de questões. Obrigada. Muito obrigada. Se calhar encerraríamos agora com as últimas intervenções do professor Renato e da doutora Rita, porque o tempo vai já alongado, a conversa está muito interessante. Então, podem responder, por favor? Sim, quer dizer, não há propriamente uma resposta, não é? Há sobretudo questões. Eu, para mim, tenho uma coisa mais ou menos certa. Eu acho que este capitalismo, já houve períodos da história mais recente em que foi possível alguma conciliação entre democracias e capitalismo, e temos casos até bastante bem sucedidos. Aliás, o próprio Estado Social resulta dessa tentativa de conciliação, mais ou menos conseguida. Houve um período em que isso aconteceu, nomeadamente na Europa. Claro que foi um período também do ponto de vista económico muito excepcional, um período pós-Segunda Guerra Mundial, um período de crescimento, de rejuvenescimento da população e tudo isso. Mas, apesar de tudo, percebeu-se que numa determinada configuração institucional e a partir de um conjunto de os tais pilares que falei há bocado, não é? Nomeadamente o Estado Social, que era possível, no fundo, construir sociedades que pudessem aliar uma economia de cariz capitalista, uma economia de mercado, vamos chamar assim, com proteção social, com bem-estar social e tudo isso. E, portanto, isso foi possível numa matriz social-democrata, basicamente, foi possível num determinado período. Foi um período relativamente curto, devo dizer, que foi um período que envolveu um conjunto também muito limitado de países, não é? Mas que nós temos como referência. O nosso Estado Social e a própria Constituição, não é? Resulta também, tem como referência esses modelos. Mas eu estou convencido, retomando o que estava a dizer há bocado, eu estou convencido que este capitalismo atual, ou seja, esta evolução para um capitalismo financeiro,
em que as desigualdades dispararam de forma brutal. Bem, o que significa enfim, está associado àquilo que muitos sociólogos falavam da sociedade, desde a questão da modernidade líquida, a modernidade, a late modernity, não é? Portanto, a modernidade avançada e tudo isso, em que há uma destituição dos vínculos fundamentais, das formas de proteção fundamental, das formas de regulação fundamentais e por aí adiante. Eu acho que em si isto é insustentável. Este modelo, enfim, é insustentável a vários níveis, até do ponto de vista ambiental, ou seja, ele próprio compromete a nossa própria continuidade, pelo menos da maneira em que nós vivemos atualmente enquanto humanidade. Ele é intrinsecamente insustentável, ele é demasiado absurdo. E nós estamos a viver esta história absurda, não é? Tendo consciência disso, tendo consciência dos males que decorrem disto. Enfim, não vamos entrar agora a falar das alterações climáticas, eu não sou especialista, mas enfim, isso daria muitos mais webinars. Mas temos consciência de tal maneira como isto é absurdo, no entanto não temos instrumentos, não temos formas de mobilização para proceder a transformações mais profundas. Isso gera uma ansiedade tremenda, gera uma frustração tremenda, gera uma desvinculação tremenda relativamente às próprias instituições. Uma das coisas que nos estudos que nós temos efetuado no âmbito do Observatório das Desigualdades sobre a precariedade, nomeadamente os mais jovens, são esses discursos de desvinculação relativamente ao próprio Estado, às próprias instituições, porque há uma descrença muito grande relativamente às instituições e isto é muito problemático. Aliás, já agora também fazendo um bocadinho de publicidade, nós no âmbito do Observatório lançámos durante o confinamento uma rúbrica que se chamava Um Olhar Sociológico sobre a Covid-19 e que tem com sociólogos não só do ISCTE, e tem ali, enfim, aqui abordámos um conjunto múltiplos de dimensões de desigualdade, desigualdade de género, desigualdades étnico-raciais, enfim, com a professora Cristina Roldão, conhecida aqui na casa. Que é da nossa casa. Que é da vossa casa, exatamente, que é uma colega. As desigualdades, enfim, um conjunto de múltiplas desigualdades. Ultimamente também trabalhado sobre a questão do tempo, que eu acho que é uma dimensão importante, da maneira como este capitalismo nos impõe uma temporalidade adversa, não é? De aceleração, de compressão de tempo-espaço, que eu acho que é um dos ingredientes que está a tornar a nossa vida impossível. E falando também na necessidade de pensarmos em políticas do tempo, não é? A maneira como nós vivemos a temporalidade é absurda neste momento. Enfim, há um conjunto de questões que era importante levantar e que, porventura, são tabus, e já agora aproveito também para falar um pouco disso. A própria experiência da morte, que é dizer, algo que não se fala e que está sempre presente, não é? E eu acho que isso merece uma reflexão muito profunda. Já houve alturas em que as ciências sociais se debruçaram sobre o fenómeno da morte e que tornou-se um assunto insistente. E, portanto, a morte tornou-se um fenómeno, a experiência da morte do outro, não é? Tornou-se um fenómeno, como costumo dizer, sem tempo, sem espaço, não é? Sem história, sem vinculação identitária. Uma coisa muito brutal que nós vivemos durante o confinamento, se tornou algo burocratizado, algo que muitas vezes é expresso por números e pouco mais, e que deve ser uma reflexão muito profunda por parte das sociedades. Esta higienização da própria morte, não é? A medicalização da morte, destituí-la da comunidade, não é? Utilizando uma expressão apoloniana, não é? Desencrustar a morte da comunidade. Isto é terrível. Isto é algo que nunca foi vivido pela humanidade, quer dizer, e tem consequências muito profundas, não é? A forma como a morte foi vivida durante estes meses, sobretudo para quem teve o infortúnio de ver uma pessoa próxima ter falecido, devido ao Covid ou não só, foi tremendo, foi uma coisa absolutamente brutal, sempre não há palavras, e que merece de facto uma preocupação. É um assunto tabu, não deve ser um assunto tabu. A morte faz parte das nossas vidas, faz parte da vida em comunidade, e ela tem que reincrustar-se na comunidade, isso é fundamental. Ou seja, no fundo, eu acho que
é importante também muito um discurso, políticas de humanização do trabalho, humanização de um conjunto de esferas que se tornaram muito burocratizadas, e também a humanização da morte. Eu escrevi alguns textos sobre a questão do tempo com um filósofo amigo, André Barata. Enfim, foi uma maneira também de me ocupar durante o confinamento e, portanto, ter aqui alguns objetivos. E nós, nesse texto, falávamos nessa ideia, não é? Que a experiência da pandemia matou-nos também para a morte, de certa forma. Para a experiência da morte, para a experiência coletiva e comunitária da morte. Isto é algo que é muito preocupante. Portanto, há aqui, de facto, múltiplas questões que devem ser refletidas com profundidade e sem tabus. Acho que isto é importante também. Deixa-me só dizer uma coisa a propósito da morte, eu concordo, mas essa questão do tabu não foi trazida pela pandemia. Há quantos anos nós afastamos... Não, ela já vem de trás. Sim, as nossas crianças não vão aos funerais dos entes queridos, não é? Sim, eu devia ter Eu fui a funerais e não sou assim, tenho 56 anos e fui a funerais. As minhas filhas também irão se for necessário, mas nós afastamos as crianças dessa experiência, não é? Certo, desculpe estarmos agora aqui. Não, eu devia ter dito isso. Não, mas é muito interessante. Isso mas é muito interessante. Radicalizou isso. Esta experiência radicalizou isso. Claro. É isso, não é? Radicalizou precisamente isso. Muito obrigada, doutora Rita. Eu não consigo, obviamente, tocar nos assuntos e nos pontos que o professor Renato Carmo tocou, porque também a dimensão de sociologia e sociológica, etc., não domino, mas concordo com o que disse. Eu posso só apenas partilhar rapidamente que, no que se refere, nomeadamente, à questão do modelo que queremos, do sistema que queremos, o que nós temos feito no nosso setor é muito baseado num questionamento do modelo, o que é que entendemos por economia sustentável. O que é isso de sustentável? As redes de que somos membro trabalham muito, por exemplo, neste momento, o questionar portanto, o indicador de GDP, portanto, o PIB, não é? Questionar muito o facto do desenvolvimento ser medido única e exclusivamente por um indicador que não tem em conta muitas dimensões da vida humana, e aí concordo completamente com o que o professor Renato referiu quando falou das políticas de humanização. Acho que é esse que a nível do nosso setor nós estamos a tentar trazer, é uma humanização da economia, humanização de um modelo futuro diferente, também baseado muito na ideia de que, por exemplo, no que se refere à questão das empresas, digamos, do tipo de modelo de empresas que queremos e negócios, não é? De serem mais sustentáveis e comprometidos com este modelo de desenvolvimento não só mais humano, por um lado, mas também que não prejudique, e isso também penso que o professor Renato mencionou, não prejudique e não coloque em causa as capacidades do planeta e a forma como a nossa vida, no fundo, o que sustenta a nossa vida de todos nós que não são só as pessoas, não é? São também os animais, etc. Portanto, é só partilhar um pouco convosco esta ideia que nós estamos a trabalhar no nosso setor, no que se refere nomeadamente a esta necessidade de uma transformação sistémica em termos de modelo para o futuro. Não vou ocupar mais tempo, está bem? Obrigada. Muito obrigada. O webinar vai longo, teríamos com certeza muito mais coisas para conversarmos e discutirmos. Agradeço muito aos nossos oradores, foi uma maravilha estar convosco e podemos partilhar todo este conhecimento. Dizer-vos também, muito obrigado, foi um gosto estar aqui. Dizer-vos também que na saúde nós usamos um termo há muitos anos que se chama cuidar. E agora ao ouvir-vos pensei, precisamos mesmo de cuidar uns dos outros. A atenção, a preocupação efetiva com o outro, que com certeza transformará e ajudará a transformar a sociedade e a alimentar a esperança
de que isto não se transforme na tempestade perfeita com esta pandemia e, portanto, eu penso que será o cuidar, preocupação com o cuidar do outro e trazer a vida como a principal preocupação, com certeza nos ajudará muito. Portanto, agradeço-vos. Dizer-vos que no próximo dia 27, pelas 15 horas, será o webinar sobre o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, Cidades e Comunidades Sustentáveis, com a participação da Presidente da Câmara de Setúbal, a doutora Maria das Dores Meira, e com Frederico Rosa, o Presidente da Câmara Municipal do Barreiro. Portanto, muito obrigada. Com certeza vos desafiaremos para outros encontros, de preferência presenciais, mas foi muito agradável e muito interessante estarmos aqui. Muito obrigada, mais uma vez. Obrigado. Muito Mas olha obrigada que estes também. poluem menos, ó Ana Paula, estes poluem menos. Chegam a mais gente, chegam a mais gente. A gente se calhar devia pensar um bocadinho nisto. Sim. Mas eu confesso-vos que tenho aquela dificuldade que eu sou muito do toque, do gostar de estar com as pessoas. Pronto, mas estarmos assim já é bastante agradável e foi ótimo. Muito obrigada então. Obrigado. 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 Bom dia. Obrigada.